Fala, galera do Fute Carioca News! Acabou de sair uma bomba atômica no mundo do futebol que vai fazer o chão tremer e os corações explodirem de emoção. O Flamengo, o maior clube do Brasil, acaba de repatriar uma cria do ninho, um talento que foi arrancado de nós em 2019 e enviado para o Real Madrid, onde desbravou a Europa com empréstimos em clubes de peso. Isso mesmo! Estamos falando de Renier, o garoto de ouro, que agora volta ao Mengão para mostrar todo o seu potencial e incendiar os gramados brasileiros com seu talento fora de série. E preparem-se, porque essa notícia, fresquinha e de primeira mão, vem direto das fontes mais quentes do jornalismo esportivo, Globo Esporte e Bola VIP. Segurem-se nas cadeiras, porque essa é a maior contratação da década, um evento que vai mudar os rumos do futebol para sempre. Vamos mergulhar de cabeça nos detalhes dessa transferência que está deixando o planeta futebol em polvorosa. O Flamengo conseguiu trazer Renier de volta sem gastar um único centavo. Isso mesmo, R$0, €0, zero nada. Como isso é possível? Vocês devem estar se perguntando, com os olhos arregalados e o coração na boca. A resposta está em uma cláusula secreta, quase mágica, escondida no contrato que Renier assinou com o Real Madrid em 2019. Essa cláusula, que mais parece um presente dos deuses do futebol, dizia que o jogador poderia retornar ao clube que o revelou, o nosso amado Flamengo, totalmente de graça, caso ele manifestasse esse desejo. E adivinhem só, Renier quis. Ele sentiu o chamado da nação rubro-negra, o calor da torcida que nunca o esqueceu, e decidiu que era hora de voltar para casa e reacender a chama que começou no ninho do urubu. Mas não pensem que foi só isso. O salário de Renier no Flamengo é algo que vai chocar vocês ainda mais. Preparem-se para essa revelação bombástica. Ele vai ganhar apenas R$200 mil por mês. Sim, vocês ouviram direito. R$200 mil por mês. Um valor que é praticamente uma pechincha no mercado atual. Quase uma esmola para um jogador do calibre dele, que já pisou nos gramados mais prestigiados da Europa. Isso prova o quanto Renier está faminto por glória, o quanto ele quer provar seu valor e levantar taças com a camisa rubro-negra. Ele abriu mão dos salários milionários da Europa para voltar ao Mengão e mostrar que o amor pelo clube fala mais alto que qualquer cheque poupudo. O contrato? Um compromisso de 3 anos, com possibilidade de renovação por mais 2, dependendo de como ele vai incendiar os campos com suas jogadas geniais. E tem mais, os bônus. O Flamengo colocou metas que são verdadeiros desafios para o craque. Se Renier marcar 10 gols em uma temporada, ele embolsa R$500 mil extras. Se o time conquistar o Campeonato Brasileiro, mais R$1 milhão pinga na conta dele. E se o Mengão levantar a Taça da Libertadores, preparem-se, porque o bônus sobe para R$2 milhões. Essas cláusulas foram pensadas para colocar fogo no coração do jogador, para fazê-lo correr atrás de cada bola, como se fosse a última, para garantir que ele entregue tudo em campo e leve o Flamengo ao topo do mundo mais uma vez. Agora, vamos aos bastidores dessa negociação, porque essa história é digna de um thriller de Hollywood, cheia de suspense, tensão e reviravoltas. Tudo começou há 3 meses, em uma noite escura e chuvosa em Madrid. Um oleiro do Flamengo, disfarçado com um sobretudo e chapéu, foi visto rondando os treinos do Real Madrid. Ele estava lá com uma missão: observar Renier e dar o primeiro passo em um plano secreto para trazê-lo de volta. Enquanto isso, outros gigantes do futebol mundial estavam na cola do jogador, tentando seduzi-lo com propostas milionárias para ficar na Europa. A pressão era imensa. O clima era de guerra fria nos bastidores do futebol. As reuniões para selar o retorno de Renier foram um verdadeiro jogo de gato e rato. Elas aconteceram em lugares escondidos, longe dos olhos curiosos da imprensa. Teve encontro em um café escuro nos becos de Madrid, com o presidente do Flamengo sussurrando a proposta para Renier e seu empresário, enquanto olhava por cima do ombro para garantir que ninguém estava ouvindo. Teve reunião em uma fazenda isolada no interior da Espanha,
com seguranças na porta e cortinas fechadas. O Real Madrid, por sua vez, não queria abrir mão do jogador assim tão fácil, mesmo com a cláusula no contrato. Eles tentaram negociar, ofereceram outros destinos, mas Renier já tinha tomado sua decisão. Ele queria o Flamengo. Ele queria o grito da torcida ecoando no Maracanã. E tem mais, uma ligação secreta mudou tudo. Em um momento de tensão máxima, Renier pegou um telefone público em uma praça deserta de Madrid e ligou para um ex-companheiro do Flamengo. Ninguém sabe quem era, mas dizem que a conversa foi emocionante, cheia de nostalgia e promessas de glória. Foi ali, naquele telefone clandestino, que Renier decidiu de uma vez por todas: eu volto para o Mengão. A notícia caiu como uma bomba nos escritórios do Real Madrid, mas não havia mais volta. O destino de Renier estava traçado e ele estava a caminho de Rio de Janeiro. Agora vamos conhecer a história desse craque que está voltando para fazer história. Renier nasceu nas categorias de base do Flamengo, um menino franzino que desde cedo mostrou que tinha algo especial. Ele começou a chutar bola nas ruas do Rio, sonhando com o dia em que vestiria a camisa rubro-negra no Maracanã lotado. E esse dia chegou rápido. Em 2019, com apenas 17 anos, ele subiu ao time principal e virou uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Naquele ano mágico, ele jogou 15 partidas, marcou 6 gols e foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O garoto era um furacão em campo e o mundo inteiro percebeu isso. Foi então que o Real Madrid entrou em cena. Os espanhóis não pensaram duas vezes e abriram os cofres pagando 30 milhões de euros para levar Renier para a Europa. Era o começo de uma aventura que prometia ser épica. Mas a vida em Madrid não foi fácil. Renier foi emprestado a clubes como Borussia Dortmund, Girona e Granada, onde enfrentou adversários duríssimos e ganhou experiência em ligas de altíssimo nível. Só que o brilho dele não conseguiu se firmar como titular, e os empréstimos viraram uma montanha-russa de altos e baixos. Mesmo assim, ele acumulou bagagem, maturidade e um desejo ardente de voltar ao lugar onde tudo começou. Na seleção brasileira, Renier também deixou sua marca. Ele foi campeão do Sul-Americano Sub-17 e brilhou no Mundial Sub-17, chamando a atenção de olheiros do mundo todo. Seu talento era comparado a lendas como Kaká e Ronaldinho Gaúcho, com especialistas dizendo que ele tinha o potencial para ser um dos maiores jogadores da história. Mas ele ainda precisava de um palco para mostrar isso, e agora, esse palco é o Flamengo. Em campo, Renier é um espetáculo à parte. Ele joga como meio-campista, mas tem versatilidade para atuar como armador ou até como segundo atacante. O seu controle de bola é coisa de outro mundo, quase como se a bola obedecesse aos seus comandos. Ele dribla com facilidade, tem passes precisos que cortam defesas inteiras e uma visão de jogo que deixa os adversários tontos. Quando chega na área, ele não perdoa. Finaliza com a frieza de um matador. Fisicamente, Renier é rápido, ágil e incansável, correndo os 90 minutos como se fosse o primeiro. Mentalmente, ele é um guerreiro, determinado a vencer e sempre buscando se superar. Claro, ninguém é perfeito. Uma de suas fraquezas é a inconsistência. Às vezes ele some em jogos grandes, algo que ele quer mudar agora que voltou para o Flamengo. Mas os pontos fortes dele superam qualquer defeito. Ele é um jogador que pode mudar o rumo de uma partida em um piscar de olhos. Um craque que combina técnica, força e inteligência como poucos. Por que o Flamengo foi atrás dele? Porque Renier é a peça que faltava no quebra-cabeça rubro-negro. O time já é uma máquina de jogar bola, mas com ele o nível sobe para outro patamar. Ele pode ser o maestro no meio-campo, ditando o ritmo e servindo os atacantes com passes milimétricos. Ou pode jogar mais avançado, ajudando a decidir jogos com gols e jogadas geniais. Sua experiência na Europa traz uma mentalidade vencedora, algo que vai inspirar os mais jovens e fortalecer o elenco como um todo. Ele se encaixa como uma luva no esquema tático do Mengão, que ama ter a bola nos pés e atacar sem parar. Essa contratação é um marco, um divisor de águas. Renier chega com status de estrela, com a missão de liderar o Flamengo a novas conquistas e fazer a torcida explodir de alegria.
Ele é o símbolo de um clube que não desiste dos seus filhos, que aposta no talento da base e acredita no poder da nação rubro-negra. Com Renier de volta, o Flamengo está mandando um recado para o Brasil e ao mundo. Nós viemos para dominar tudo! E aí, galera do Fute Carioca News, o que vocês acham dessa bomba? Renier no Flamengo é o retorno que todos sonhavam, o começo de uma nova era de glórias. Isso muda tudo, isso reescreve as regras do jogo. O futebol não será mais o mesmo com esse craque vestindo o manto sagrado. Deixem seus comentários, gritem sua opinião, porque essa notícia está pegando fogo e a gente quer saber o que vocês estão sentindo. Vamos juntos, nação, porque o Mengão voltou, mais forte do que nunca.